Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Deus chama profetas para ensinar seus mandamentos, advertir contra o pecado e profetizar sobre os acontecimentos futuros. A Bíblia registra muitas profecias que já foram cumpridas, bem como muitas que ainda não aconteceram. Muitas profecias bíblicas estão centralizadas em Jesus Cristo, em sua vida e em seu papel no destino de toda a humanidade. Mas por que eu estou falando para vocês sobre profetas e profecias? Porque na mensagem de hoje quero falar com vocês sobre os homens de Deus que são chamados para poder falar dos acontecimentos futuros. Profecias que são reveladas para esses homens, não com a intenção de colocar pânico, mas sim com a intenção de nós orarmos. Muitos chamam o livro de Apocalipse do livro da morte, livro das desgraças. Mas essas pessoas que pensam assim estão totalmente enganadas, pois esse livro foi escrito para revelar ao povo os acontecimentos futuros. Apocalipse é o livro que se chama o livro das revelações de Deus. Mas por que revelações? Porque Deus quer nos mostrar acontecimentos e por isso ele usa os seus profetas. Mas por que Deus chama os profetas? Ele chama para revelar os seus segredos e para que as pessoas não sejam pegas de surpresa. Essas revelações servem também para testificar que tudo que está escrito na palavra de Deus é verdade. Isso está escrito na Bíblia. Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, Deus ele revela para os profetas. Deus sempre revela algo através deles. E isso não é de agora. Isso foi desde o princípio do mundo. Não é de agora. Lucas capítulo 1, versículo 70. Como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Foi desde o princípio do mundo. Os profetas nos preparam para o futuro. Os profetas podem predizer acontecimentos importantes a fim de advertir o povo, para o povo poder orar. Seguir as palavras dos profetas pode nos ajudar a estar preparados para o que está por vir. Quando vemos certas profecias se cumprindo, isso também pode nos ajudar a fortalecer a nossa fé na palavra de Deus. Na Bíblia, lemos sobre muitas profecias que foram cumpridas na história, bem como revelações sobre acontecimentos que ainda estão por vir. Mas temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Muitos falsos profetas estão fazendo o que querem e estão desviando pessoas do Evangelho. Jesus nos advertiu sobre isso. Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Cuidado, cuidado. Quantos profetas estão aí profetizando em nome de Deus, mas estão mentindo para as pessoas? Quantos estão fazendo isso para encher suas igrejas e fazendo predições na vida das pessoas, quando é Deus que sabe o nosso futuro? Só Deus sabe. Deus, quando quer revelar algo para o seu povo, ele usa sim os profetas. Mas todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco com falsas profecias. Muitos estão falando em nome de Deus, mas Deus não está falando nada para eles. Estão sendo usados pelo diabo, que conhece a vida das pessoas também. Vocês sabiam que não é só Deus que conhece a sua vida? Que o diabo também conhece? Aí você deve estar pensando assim: como assim, pastor? O diabo também conhece a minha vida? Sim. Sabe por quê? Porque ele anda ao derredor.
Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele fica te rodeando. Ele fica em volta de você. Ele conhece sua vida, sabe o que você está passando e usa falsos profetas para falar coisas da sua vida como se fosse Deus. Quando você receber uma palavra profética, não aceite logo de cara. Peça a Deus para confirmar essa profecia que veio para a sua vida. Peça para Deus confirmar através da sua palavra. Não podemos aceitar coisas que estão fora do contexto da Bíblia como se fosse a verdade de Deus. Temos que ter cuidado. Existem muitos falsos profetas enganando os escolhidos do Senhor. Homens que dizem ser dirigidos por Deus, mas estão sendo dirigidos pelo diabo. Estão sim. Infelizmente, são muitos os lobos na pele de cordeiro. E o povo de Deus precisa estar atento para certas coisas. Quando alguma profecia estiver direcionada para você, mas não estiver de acordo com a palavra, pode ter certeza, isso não é de Deus. Deus sempre vai usar a sua palavra para confirmar coisas que profetizam em nome dele. Se for de Deus, ele vai confirmar. Mas se não for, amarre, pois pode ser uma maldição para a sua vida. Fique atento, não deixe falsos profetas te enganar. O que tem de falso profeta dentro das igrejas, fazendo profetadas, não está no gibi, apontando o dedo para a vida das pessoas e dizendo: Deus falou isso, isso e isso para você. E Deus lá de cima está dizendo: meu filho, não caia nessa, eu não falei nada. Eu não falei nada disso. Abra os seus olhos. Fique atento e ouça a voz de Deus. Somente Ele pode apontar o dedo para você e te dizer o que vai se passar pela sua vida. Pare de ouvir falsas profetas, falsos pregadores. Deus pode usar pessoas? Sim, pode. Pode usar profetas? Sim. Não só pode, como usa. Mas nós, cristãos, temos que ficar alerta para os falsos homens de Deus que querem destruir a nossa vida ao invés de abençoar. Se você tem dúvidas de algo que foi apontado para você dizendo: foi Deus quem mandou esse recado para você, vai orar. Vai pedir para Deus confirmar, porque Deus não é Deus de confusão nem de dúvidas. Deus é Deus de promessas. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por abrir os nossos olhos. Como tem falsos pregadores e profetas usando o seu nome, fazendo aquilo que é errado. Como tem pessoas sem temor à sua palavra. Infelizmente, tem muitos filhos do Senhor acreditando em coisas que o próprio diabo, que conhece a vida delas, está falando. Coisas que elas fazem escondido, mas que o diabo vê e manda um recado para elas, como se fosse um recado do Senhor. Abre, Senhor, os olhos dessas pessoas. Faz elas enxergar a verdade. Faz elas entenderem que o Senhor não está falando com elas e que é um falso profeta que está falando em nome do Senhor. Pai, eu te peço, venha falar aos nossos corações. Não precisamos de outras pessoas apontando o dedo e profetizando em nossas vidas. Precisamos sim do Senhor nos falando através da sua palavra. Que o Senhor use os seus profetas para revelações futuras sobre a sua palavra e que eles possam cada vez mais ser usados por ti. Desta forma, a igreja será abençoada e edificada. Pai, eu te peço isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem e, se gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com pessoas que acreditam em tudo o que falsos profetas falam. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.